Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, ao vivo aqui pela UERN TV, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/UERNTV. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo e também os programas ficam todos disponíveis para você que quiser assistir depois. Nesta quinta-feira, nosso programa está recheado de informação. Nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo, já que o mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E como tema central do nosso programa, a gente vai falar sobre os distúrbios do labirinto. E aí eu pergunto, você aí de casa, sabe o que são esses distúrbios do labirinto? Nós preparamos um pequeno VT para você entender um pouquinho sobre esse assunto. Vamos conferir. Localizado na parte mais interna do ouvido, o labirinto é uma estrutura responsável pela audição, equilíbrio e percepção corporal. Assim como outras partes do ouvido, a região está sujeita a sofrer alterações, denominadas doenças do labirinto, que podem comprometer seu correto funcionamento e causar complicações à saúde do paciente. A labirintite é um dos problemas mais comuns que atingem o labirinto, afetando cerca de 30% da população brasileira. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo indica que, na terceira idade, a doença se torna mais frequente e pode atingir até 65% dos idosos. Pequena introdução, mas quem está aqui com a gente no nosso estúdio para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto dos distúrbios do labirinto é o médico otorrinolaringologista, Dr. Diego Rosado. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Rosalvo, bom dia a todos que estão assistindo o programa e espero que a gente esclareça uma série de dúvidas sobre um assunto que é tão comum, um assunto realmente que faz parte do dia a dia do otorrinolaringologista. Muito bem. Doutor, a gente queria saber inicialmente quais são os principais distúrbios, porque quando a gente fala assim no labirinto, a gente pensa logo labirintite. Mas quais são os principais distúrbios que podem acontecer? Olha, como você mesmo falou, os distúrbios que provocam a vertigem, que é, por assim dizer, o sintoma mais clássico dos distúrbios labirínticos, são vários. E o termo labirintite é um termo muito popular que costuma designar pela população leiga qualquer desses distúrbios. Então, a labirintite ela é uma doença específica que é uma das causas, por assim dizer, de um distúrbio labiríntico, que cursa com aquele clássico quadro clínico, que é de vertigem, que é a percepção rotatória de desequilíbrio, seja do ambiente em relação ao paciente ou do paciente em relação ao ambiente. Mas, além disso, você pode contar com mal-estar, náuseas, suor frio, palidez, sensação de desmaio, tudo isso pode estar envolvido na crise labiríntica. E a labirintite é uma das causas, e cada uma delas vai ter uma característica um pouco peculiar. Das causas mais comuns dos distúrbios labirínticos, nós podemos citar a VPPB, que é a vertigem postural paroxística benigna, e a doença de Meniere, que são duas doenças bastante comuns, principalmente, especialmente a vertigem postural paroxística benigna, que é causada pela saída de uns cristais, como a gente fala, de otocônias, do labirinto. Isso provoca uma crise com suas características próprias, mas que envolve esses mesmos sintomas que a gente conversou. Então eu diria que essa é a principal causa, seguida de outras tantas. Doutor, a tontura, né? É algo que as pessoas sempre falam e todo mundo associa logo a labirintite. Mas toda e qualquer tontura indica que a pessoa tem alguma doença ou a pessoa pode, de repente, sentir tontura e não ter nenhuma doença? Existe uma pequena diferença, vamos dizer assim, técnica, entre o conceito de tontura e o conceito de vertigem. Certo. A vertigem é um tipo de tontura, mas tontura, por assim dizer, por definição, é qualquer sensação de desequilíbrio corporal. Isso caracteriza a tontura. A vertigem é a percepção rotatória desse desequilíbrio. E a vertigem está associada às doenças do labirinto, aos distúrbios labirínticos. Mas a tontura, de alguma maneira, ela sempre vai estar relacionada a alguma coisa que está errada. Nem sempre do labirinto. Por exemplo, se você tiver uma hipotensão
você pode ter um momento de desequilíbrio, mas aquilo não está proveniente de algum distúrbio labiríntico. E pode ser que você simplesmente não sinta mais, pode ter sido uma coisa apenas do momento. Ou seja, para que você tenha a tontura, alguma coisa está fora do padrão de equilíbrio, que conta com o sistema vestibular, o sistema visual e com o sistema proprioceptivo, que é aquela percepção osteomuscular que você tem do seu movimento ou do seu equilíbrio. Então, um desses três vai estar fora do que a gente considera normal, mas pode ser uma coisa apenas do momento, não significa dizer necessariamente que você tem uma doença, que vai ter que tratar. Então, existem inúmeras características que podem fazer parte do quadro. E você nem sempre vai ter uma doença por trás daquilo, mas sempre, se você teve tontura, alguma coisa está errada, nem que seja uma fraqueza muscular, por exemplo. Então, no idoso, a gente costuma observar que muitas vezes o idoso ele tem um desequilíbrio, não porque tem uma doença do labirinto, mas porque tem uma fraqueza muscular. E aquilo pode gerar um desequilíbrio e ser caracterizado como tontura. Mas não é uma vertigem, não é um sintoma de origem vestibular. Perfeito. Doutor, os distúrbios do labirinto, eles têm cura ou apenas tratamento? Como é? Tudo depende do que está motivando aquela crise. Mas tem tratamento sim. A maioria delas, grande parte delas, tem um sentido muito bom de tratamento. Eu vou lhe dar um exemplo que é muito comum, a gente acabou de falar, na verdade é a causa mais comum, que é a VPPB, que a gente chama de vertigem postural paroxística benigna. Essa é uma situação em que saem dos seus locais próprios alguns cristalzinhos de carbonato de cálcio, que a gente chama de otólitos. Quando eles saem, eles ficam soltos em um dos canais do labirinto. O labirinto, cada lado tem 3 canais, que a gente chama de canais semicirculares. Enquanto esses cristais, essas pequenas, minúsculas pedrinhas que tem no nosso labirinto, eles não voltarem para o lugar, o paciente vai ter determinados tipos de crise. Essas crises, nesse caso específico, é causado por alguns movimentos que você faz. Por exemplo, levantar da cama, virar para um lado ou para o outro. Então, nesse caso, qual o tratamento? É alguma medicação? De jeito nenhum. Você vai fazer algumas manobras que vão reposicionar esses cristais de volta para o lugar. Na medida que você faz isso em 1, 2, no máximo 3 sessões, esses cristais voltam para o lugar e o paciente fica completamente bom daquela situação. Mas essas manobras feitas em consultório médico? Consultório médico. Perfeito. Doutor, existe um público mais específico para desenvolver esses distúrbios do labirinto ou pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade? Pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade, porém, os idosos são muito mais susceptíveis. Então a gente percebe que os pacientes acima de 60 anos, em torno de 65% deles já experimentaram, pelo menos em níveis leves, alguma sensação de vertigem, né? E isso, na maioria das vezes, são facilmente tratáveis, porque no idoso também a principal causa é a VPPB. Como eu lhe falei, é uma coisa que é tratada até mesmo sem medicação. Então, de tudo que a gente pode tirar de conclusão, é que o diagnóstico correto de qual causa está sendo aquela da tontura daquele paciente, da vertigem daquele paciente, o principal ponto é descobrir o diagnóstico correto, a causa, porque o tratamento ele depende exclusivamente disso. Então você pode ir desde tratamentos em que envolva apenas pequenas, vamos dizer assim, movimentos da cabeça para reposicionar os cristais, até o uso de medicação realmente. Muito bem, nós estamos recebendo hoje em nosso programa o médico otorrinolaringologista, Dr. Diego Rosado, e estamos falando sobre os distúrbios do labirinto. Nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer algumas afirmações e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, doutor, que a gente tem aqui é a seguinte: quem tem labirintite não pode tomar café. Isso é um mito ou é uma verdade? Olha, eu vou dizer que é uma verdade, mas é uma verdade assim, que a gente tem que coibir, na verdade, o excesso. Certo. Diversos estudos vêm mostrando que a cafeína ela pode ser irritativa para o labirinto. Mas você também não precisa retirar de forma 100%, 100%. né?
Obviamente, depende também bastante da causa. Vão ter causas em que a irritação pela cafeína, se for em excesso, pode ser mais significativa, outras não. De uma maneira geral, isso é realmente divulgado e a gente orienta que o paciente ele restrinja sua dieta na cafeína ou use o tipo descafeinado. Mas isso também não quer dizer que o paciente tem que remover totalmente. Ok, muito bem. Temos aqui outra afirmação, doutor. Quem tem labirintite não pode dirigir. É verdade? É um mito? É parcialmente verdade? É parcialmente verdade. Por quê? Se o paciente estiver na crise, realmente a orientação é de não dirigir. Por quê? Porque ele pode realmente ser acometido da crise no momento em que está dirigindo e você gerar algum tipo de acidente. Isso pode ser uma situação em que vai, vamos dizer assim, causar problemas para o próprio paciente ou para o terceiro. Então, de uma maneira geral, a gente recomenda que o paciente evite andar de moto, ou mesmo dirigir carro, subir escada, né, ou em alguma outra situação que ele vai ficar numa situação vulnerável a levar uma queda. E aí a gente chama muita atenção, especialmente para o paciente que é idoso, que é uma faixa etária que a gente tem que ter ainda mais cuidado em relação a essas quedas. Então, de uma maneira geral, eu vou dizer que isso é verdade, mas guardando seus devidos, vamos dizer assim, pormenores, né? As ressalvas. Muito bem. E temos mais uma afirmação aqui. A labirintite pode ser causada por remédios? Sim. Sim? Verdade? Existem alguns tipos de medicação, de vários grupos, na verdade, que podem irritar o labirinto e causar vertigem. Tá? E existem alguns grupos de antibióticos, de medicações de uso oncológico, até mesmo anti-inflamatórios, que podem causar, como efeito colateral, uma irritação labiríntica e dar uma crise de labirintite, vamos dizer assim, popularmente falando, né? Um distúrbio labiríntico. Isso não é especialmente comum, certo, mas pode acontecer. Então, verdade. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação. Não sai daí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. No dia em que senti a força que há em mim, nesse dia eu vi o medo desaparecer, sumir. É tão bom que seja assim. Essa força está em mim. Para que dois elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que desperta oportunidades na vida de jovens e adultos, através da alfabetização. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. A Fundação Bradesco te encontra no Futura. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre os distúrbios do labirinto, mas antes de retomarmos a nossa conversa, eu vou abrir aqui um parêntese para a gente falar um pouquinho sobre o autismo, já que nesse mês de abril é dedicado à conscientização sobre esse transtorno, né? E muito se fala em autismo e criança, mas é importante ressaltar que o autismo também pode acontecer em pessoas adultas, né? Os adultos também podem ser diagnosticados com o autismo. E é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso quadro Em Dia com a Saúde, com a participação do neuropsicólogo, aliás, Thalisson Rocha. Vamos ver agora no quadro Em Dia com a Saúde.
gente pode pensar essa manifestação de sintomas de várias formas. Uma delas seria, na verdade, poucos sintomas que se caracterizam como autismo. Como assim? É muito comum a gente perceber que em adultos, principalmente aqueles que não foram diagnosticados na infância, eles consigam lidar com os sintomas que eles vêm apresentando e aí eles conseguem ter uma vida que a gente chama mais funcional, mais adaptada. Uma das coisas que a gente pode observar em relação ao funcionamento cognitivo é que um adulto ele pode ser um pouco mais desatento, ele pode ser um pouco mais rígido para mudanças, seja mudanças de pensamentos, poderia ser considerado uma pessoa cabeça dura, e tem dificuldade para mudar rotinas. Também dá preferência a ir para lugares que não tenha muita gente, normalmente locais que seja mais calmo, sem muito barulho, coisas desse tipo. No adulto, os sintomas eles costumam se apresentar assim. A gente está numa luta para falar sobre o diagnóstico de autismo na fase adulta, porque assim, acabou que a gente direcionou muito esse diagnóstico para a infância, né? Só que aí as crianças estão virando adultos e os adultos que não receberam o diagnóstico no passado estão recebendo agora. Então a gente ainda está faltando a gente criar algumas estratégias para lidar com isso, como por exemplo, como é que a gente faz com pacientes adultos no mundo universitário? A gente ainda não tem muitas estratégias para lidar com essas situações nesse meio. Estamos mudando esse cenário, a gente já percebe algumas mudanças, mas como acontece, por exemplo, na infância, ainda não. A gente ainda precisa lutar em relação a isso. Nós também temos o detalhe de que o diagnóstico de autismo na fase adulta acaba sendo difícil porque existem outros diagnósticos que podem ser semelhantes ao autismo, como por exemplo o de TDAH, né, que tanto pode vir junto como pode ser semelhante. Então existem algumas dificuldades que a gente precisa quebrar esses tabus para poder fazer com que a gente tenha mais estratégias para esses pacientes. O acompanhamento, nesse caso, acaba indo mais para o lado da terapia, da psicoterapia. Porque como esse adulto, a gente está falando de um adulto que teve dificuldade com o diagnóstico na infância, né? Meio que descobriu tarde. Como esse adulto ele já está com a vida muito funcional, acaba que ele mesmo não vai perceber necessidade de estar em alguns tratamentos. Na prática, esses adultos eles vão ficar mais em alguns específicos. O mais comum é o psicólogo. Então, o tratamento seria muito nesse caminho. Além de que, em algumas situações, a gente precisa de medicamentos. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje. Se você quiser saber mais informações sobre esse tema do autismo, pode ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/URNTV. Nós já tivemos uma edição do programa Saúde em Foco inteira sobre esse tema. É só procurar lá que você encontra, tá bom? Nós vamos agora, então, retomar a nossa conversa com o nosso convidado e falar mais sobre os distúrbios do labirinto. Vamos saber agora quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. A primeira perguntinha que a gente tem aqui, na verdade eu vou registrar a participação dele, mas o doutor já respondeu, que o Vitor Henrique perguntava o seguinte: se os distúrbios do labirinto são uma condição crônica ou se podem ser curados com o tempo. Ele já respondeu essa perguntinha no primeiro bloco. Vamos aqui à participação também do Cícero Macedo. Ele pergunta se labirintite e vertigem são a mesma coisa. Quer dar uma explicada? O termo labirintite, ele é costumeiramente empregado de uma maneira errada, porque o próprio nome remete ao termo labirinto. Então, uma população, de uma maneira geral, ela usa o termo labirintite como toda e qualquer forma de distúrbio labiríntico, quando, na verdade, a labirintite aguda, crônica, são doenças, por assim dizer, que causam distúrbios labirínticos, ou seja, causam aquela crise que classicamente a gente conhece. Vertigem, mal-estar, vômitos, náuseas e vômitos, palidez, né, sudorese fria, ou seja, você fica suando frio. Essa crise é a crise dos distúrbios labirínticos. A labirintite, ela pode ser uma das causas, mas em virtude do termo ser muito parecido com labirinto, popularmente a gente usa qualquer tipo de distúrbio labiríntico, denomina labirintite.
A labirintite, por assim dizer, é uma doença específica. Ela pode ser aguda, pode ser crônica. E vertigem é um sintoma. Então elas não são a mesma coisa, mas a vertigem é um sintoma do distúrbio de origem labiríntica. Então, por exemplo, durante uma labirintite mesmo, a doença, você tem vertigem? Com certeza. A labirintite aguda é uma doença que causa uma crise muito grave, com muita vertigem, vertigem incapacitante, é aquela vertigem que o paciente não consegue nem... Ele mal se equilibra sentado, né? Fica muito desequilibrado, com muito mal-estar, costuma vomitar muitas vezes. É uma doença até de certo ponto grave, se ela realmente for labirintite aguda. Mas a gente vai ver que tem inúmeras outras causas para causar sintomas parecidos, mas em intensidades, vamos dizer assim, diferentes. Como, por exemplo, na vertigem postural, voltando a frisar, porque é a causa mais comum. Nesse caso, o paciente vai ter aquela tontura quando ele faz alguns movimentos na cabeça. Ele vai ter esses mesmos sintomas, só que de uma maneira fugaz. Ele vai ter aquele sintoma, mas vai durar apenas alguns minutos. Diferente da labirintite aguda, que o paciente pode passar dias com o quadro da crise. Então, veja que são doenças diferentes, causando sintomas, apesar de iguais, mas com características diferentes. Então, vertigem e labirintite, elas são a mesma coisa? Não. A vertigem é um sintoma de uma crise, por exemplo, de labirintite. Perfeito. Doutor, o Rodolfo Souza pergunta se o zumbido é um dos sintomas da labirintite. Não, exatamente, mas vai depender da causa. Por exemplo, eu citei aqui para você já uma outra doença chamada doença de Meniere. Na doença de Meniere, que é uma causa bastante também comum, dentre as causas dos distúrbios labirínticos, ela cursa com zumbido. Então, tudo depende da doença que está provocando aquele distúrbio. Na doença de Meniere, o paciente sente muitas vezes a sensação de ouvido cheio, que a gente chama de plenitude auricular, zumbido, precedendo inclusive a crise vertiginosa. Então, a doença que dá em crises, por exemplo, tem essa característica dela dar em crises, e o zumbido ela está presente num percentual alto de pacientes, mas apenas, por exemplo, nessa doença. Na vertigem postural, por exemplo, já não costuma vir com zumbido, e por aí vai. Mas ela pode estar presente, dependendo da causa. Ok. Temos aqui a participação da Marília Cavalcante. A Marília pergunta se em casos graves de labirintite, a reabilitação vestibular é indicada como tratamento contínuo. É indicado sim. No pós-operatório, na pós-fase aguda, você normalmente indica que o paciente ele mantenha uma reabilitação vestibular, porque isso vai ajudar, vamos dizer assim, entre aspas, no fortalecimento da função vestibular. Então, eu estou querendo entender que ela falou em labirintite ainda como uma maneira popular de chamar o distúrbio labiríntico, né? Acho que sim. Então, muitas vezes, o paciente, principalmente o paciente idoso, depois que a gente tira ele de uma possível fase aguda, naquela pior fase, seja qual motivo for, você pode indicar a reabilitação vestibular, que, de maneira geral, nunca vai ser uma má ideia, né? E tem causas, por exemplo, que o distúrbio vai ajudar pouco, mas sempre ele vai ser utilizado no sentido de, entre aspas, fortalecer a função vestibular. E isso realmente ele é uma coisa interessante. Se o paciente puder ficar fazendo os exercícios de reabilitação, é sempre bom. Doutor, temos aqui a pergunta do Marcelo Augusto. Ele pergunta se os distúrbios do labirinto podem causar perda da audição. Pronto. Assim como o zumbido, porque o zumbido ele é um sintoma, né? A perda auditiva, que já é uma sequela nesse caso, ele pode fazer parte de algumas doenças que provocam o distúrbio labiríntico. Vou usar novamente como exemplo a doença de Meniere. A doença de Meniere ela é uma síndrome vestibular, mas que tem acometimento na cóclea, que é a porção do ouvido que tem as células auditivas nervosas, vamos dizer assim, as células internas da audição. Que a partir dessas células ocorre o disparo elétrico para o nervo auditivo. Então tem doenças labirínticas
que também comprometem a cóclea. Então, por se dizer, também comprometem a função auditiva. Mas muitas não comprometem. Então, isso não é necessário. Mas se você, por exemplo, tiver doença de Meniere, a função auditiva ela pode ficar comprometida, sim. Se você tiver a própria labirintite aguda, a doença mesmo é uma doença grave, em que ocorre a infecção do próprio labirinto, o processo inflamatório no próprio labirinto. E muitas vezes o acometimento auditivo também vem junto. E nesse caso específico, de forma normalmente grave, pode ser grave. Então, entendendo-se que ela usou o termo labirintite como um distúrbio labiríntico, você, dependendo da causa, você pode ter comprometimento auditivo, com perda auditiva, outras causas não vai causar comprometimento auditivo, tudo depende essencialmente da causa. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, doutor Diego, pela presença, pelos esclarecimentos e fique aí à vontade para as suas despedidas. Foi um prazer contar aqui com a participação, poder ajudar na medida do possível. E gostaria de chamar a atenção, que a gente estava até conversando inicialmente, que a gente abriu a Liga Acadêmica de Vertigem na universidade, na UERN, já faz aproximadamente um pouco mais de um mês. E a gente tem a intenção de ajudar cada vez mais a população nessa queixa que representa o ponto principal dos distúrbios labirínticos e cada vez mais a gente poder fazer esse trabalho. Maravilha, então. Muito obrigada a você também que acompanhou o nosso programa, você que deixou perguntinhas no nosso Instagram. Quiser deixar também sugestões de temas, o que você quer ver aqui no nosso programa, vai lá no nosso Instagram, @UERNTV, e deixa uma mensagem pra gente, que a gente, na medida do possível, vai tentar atender, tá bom? Um abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.